Oi, gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje é um vlog que eu quero começar um livro que tá me chamando assim já tem um tempinho. Que esse livro tá assim, meu Deus do céu, quero muito ler ele. Aí eu falei assim, ui, como ele é um calhamaço, ele é um calhamacinho, então eu pensei em juntar este livro junto com o desafio que eu tava pensando em fazer. E hoje é sábado, hoje é dia 4 de outubro, se eu não me engano. E como é sábado, é o tempo perfeito para fazer esse desafio, que é final de semana. Então, vou fazer isso. E assim, o desafio é trocando um tempo de tela por TikTok. Eu tinha pegado um tempo, uma semana aí que eu passei no TikTok. E foi a semana que eu passei mais tempo usando o TikTok. E eu peguei a semana do dia 24 de agosto até o dia 30. E eu anotei tudo aqui, tal, todos os horários, tipo, todas as horas que eu passei usando o TikTok. Então, tipo assim, no domingo eu passei 11 horas, a segunda 9, terça 11. O que mais ficou aqui foi 11 horas, que eu teve 3 dias que eu passei 11 horas no TikTok. 2 dias eu passei 10. Então, assim, aí eu somei essas horas e deu 74 horas. Deu 74 horas na semana eu usando o TikTok. Então, assim, 74 horas dá o quê? Uns 3 dias, né? Mais ou menos. E o que eu resolvi fazer? Eu vou fazer uma maratona de 74 horas. Tá aqui. 74 horas. E o livro que eu vou ler durante essas 74 horas vai ser Império do Vampiro, que eu comprei esse livro esse ano, eu comprei esse ano, e assim, é um livro que tá me chamando. Eu olho assim pra ele e fica, me leia, me leia, me leia. E tipo assim, eu quero. Aí, ele fica me chamando, eu olho pra ele, ele olha pra mim, e eu fico, interessante. Eu já tinha começado a ler ele, eu acho que eu li o início, que é o prólogo, se eu não me engano. Eu li o início mesmo, tá aqui o iniciozinho. E eu ia começar o capítulo 1. Então eu vou reler o início, né? Vou reler e vou fazer esse vlogão de leitura com vocês. Então, estamos aí, 74 horas de leitura para ler este calhamaço em 3 dias. Será que vai? Não sei.
Gente, então, eu tô lendo, né, o Império do Vampiro, e eu tava pensando aqui como dar essa atualização. Porque eu já estou no livro 2, né, terminei o livro 1, que é, tipo, o início realmente da história, terminei o... Nossa, eu não tô gostando desse detalhe. Peraí. Enfim, como eu estava dizendo, será que eu tenho um jeito de apoiar aqui pra não ficar segurando? Assim, pra vocês só verem o livro. Tá ali, Império do Vampiro. Enfim, como eu tava falando, eu terminei o livro 1, né, que é a introdução da história. E aqui a gente vai conhecer a história do Gabriel de León, que ele é o último anjo de prata. E o que é um anjo de prata? Anjos de prata são mestiços, né, que foram feitos através de vampiros. Então, tipo assim, tem uma humana, acabou tendo um relacionamento com um vampiro e criou esses mestiços, né? Então, ele é um dos anjos de prata e esses anjos de prata são mestiços de vampiro. Então, tem toda uma linhagem aí de vampiros e tudo mais. E o que acontece? Aqui a gente vai conhecer o Gabriel, né? Enfim, e aqui ele tá contando a história dele, porque ele tá preso, ele tá aprisionado, e ele é o último anjo de prata vivo. Então, meio que os vampiros lá, a imperatriz não sei de onde, pede para ele contar a história dele. Porque, pelo que deu a entender aqui na história, o Gabriel, ele era um dos santos de prata mais forte da igreja lá. Então, o que foi que aconteceu para o Gabriel ser o último dos anjos, né? E aqui a gente vai conhecer a história dele no início, para saber o que é, e por que ele está sendo aprisionado, e por que ali está sendo seus últimos dias na Terra, né? E porque ele é o último anjo, o último santo de prata. Eu tô botando um anjo, não sei por quê. Porque ele é o último santo de prata que restou. E tá sendo muito interessante essa história. Eu particularmente tô gostando bastante. E aqui a história começa com os sumiços dos dias. Chegou uma época ali que, tipo, o sol simplesmente parou de aparecer. Então, tipo assim, no primeiro dia, o pessoal achou estranho porque o sol não apareceu, mas isso começou a ser constante. Então, tipo, passou 24 anos, 27 anos, mais ou menos, que o sol não aparece, é escuridão total. E o que acontece? Como tem escuridão total, os vampiros, né, conseguem andar no sol. Então, mesmo que ele seja capturado, o sol não consegue matar eles, porque agora eles têm a noite eterna. Digamos que é a noite eterna. E para acabar com esses vampiros, temos os santos de pratas, que são mestiços, que se alimentam de sangue também, mas que com isso eles conseguem derrotar os vampiros. Então, por várias décadas, esses santos de pratas lutam com vampiros para acabar para a humanidade voltar ao normal, né, e acabar com essa raça. Só que aí tem muitos porém, então, tipo assim, esses santos de prata, eles vão para uma igreja, tem uma igreja lá no local, que lá eles treinam para ficarem fortes, tem todo uma questão sobre isso. E o que eu tô achando interessante é que ainda não explicou como é o poder. Mas pelo ritual aqui que teve com o Gabriel no início, para ele saber qual é a linhagem do Gabriel, porque tem assim, dependendo da sua linhagem, você tem um poder ali já pré-estabelecido. Tem um poder que você consegue... você tem super força, consegue se lidar com animais, umas coisas assim do tipo. O Gabriel, pelo que a gente viu aqui, ele é um sangue frágil. Ele é descendente de um vampiro sem linhagem. É um descendente qualquer. Um vampiro qualquer que só foi transformado e pronto, não tem linhagem. E aqui no início ainda o Gabriel tá tentando falar sobre isso, tentando se provar, mas toda a vida que ele fala, ele disse que eu tava tentando me provar, mas se eu soubesse que era isso naquela época, eu tinha me arrependido para sempre. E assim a gente vai passando, né, os dias, vai decorrendo aí os dias tudinho. Agora a gente tá no livro 2, né, que aqui o Gabriel tá falando agora sobre o grau. Que é o grau? Ou é um gru? Ele tá falando sobre esse grau aí, que é um dos cálices, que é bem... Não sei se é um cálice sagrado, que os vampiros estão atrás. Então, quem tiver esse grau aí, vai ter, tipo, um poder.
Então, tipo assim, tem vampiros ali, mas cada vampiro tem o seu império lá, então tem guerras entre vampiros e essas coisas assim, pra lá e pra cá. Enfim, eu estou agora nessa parte, né? Então, tipo assim, o Gabriel tá contando a história dele, eu tô achando bem interessante, mas eu quero saber como é esse lance do poder. Porque pelo que eu tô vendo aqui, esses santos de pratas, eles têm fé em um Deus. E esse Deus para você ter força, no caso, você tem que ter a fé naquele Deus. Então eles usam muito das imagens, tanto que a maioria dos corpos dos santos tem tatuagem. Então, tipo, quanto mais forte for a sua fé, mais a tatuagem vai brilhar. Eu acho que é uma coisa assim do tempo. Mais a tatuagem vai lhe dar forças. Então, tipo assim, ele cria essa força com a fé. Então, tipo, quanto maior a sua fé, maior a sua força. Mas os santos, eles são meios vampiros, né? E como eles são meios vampiros, eles precisam de sangue. Então, para eles não tomarem sangue de outras pessoas, o que é feito? É feito um pó de sangue, do sangue do vampiro, dos vampiros, e eles fumam esses pó. Depois que eles fumam esses pó, a força deles cresce. Então eles conseguem lutar meio que de igual para igual com os vampiros, porque eles conseguem absorver o sangue sem realmente matar uma pessoa. É basicamente isso. E a história está sendo muito interessante. Eu queria dar essa atualização depois que eu lesse o livro 2, mas como já tinha bastante coisa aqui acontecendo, tem bastante coisa acontecendo, então quando eu terminar de ler o livro 2, eu vou vir da atualização do livro 2, e eu acho que eu vou fazer isso assim, de acordo, né? Eu tô muito curiosa para saber o que realmente é o Gabriel, porque pelo que eu tô vendo, ele era um dos santos mais fortes e bem assim aclamado pela humanidade. Então, o povo canta música para ele, tem histórias sobre ele, mas pelo que eu tô vendo aqui, o Gabriel não é um mocinho herói, né? Tanto que aconteceu uma coisa que eu fiquei chocada, e eu estou assim passada. Mas eu tô achando a leitura bem gostosinha de ler. Eu estou no capítulo 3 da parte 2, então nossa, falta muita coisa, né? E assim, só pelo esse início a gente já tem um ar de vampiresco, porque aqui a gente não tem esse lance de ai, vampirinhozinho, negócio feito amoroso, não. Aqui é uma, cadê? É uma fantasia dark, né? Então, é bem pesado. E falando nisso, o J. Christopher o nome dele, ele é o autor das Crônicas da Quase Noite. E são uma trilogia que eu sempre tive curiosidade de ler, mas eu nunca assim peguei ainda para comprar esses livros. E essa aqui é o primeiro livro do autor em si que eu tô lendo. E pelo que eu andei pesquisando e tal, apareceu para mim, no caso, que tem uma polêmica sobre esse autor aqui. Não sei que polêmica é, depois eu vou procurar. Eu vou procurar depois que eu terminar minha leitura. E querendo ou não, tendo polêmica ou não, não vai estragar a minha experiência, né? Porque o povo tem dessa. Ah, porque fulano falou isso, isso e isso. Mas, tipo assim, a obra não tem nada a ver com a vida de fulano. Então eu vou ler a obra do mesmo jeito e vou dar minha opinião sobre a obra. Aí se eu for dar uma opinião sobre o autor em si, aí já é outra questão, né? Eu faço que nem Harry Potter. Finjo que a autora de Harry Potter não existe e que Harry Potter só tá ali, entendeu? Enfim, essa aqui foi a atualização. Vou agora ler, né? Que eu agora estou em 69 horas. Até agora só li 4 horas das 74 horas dessa maratona que eu tô fazendo. Mas o foco desse vídeo não é nem tanta maratona em si, mas aí eu consegui terminar minha leitura fazendo essa maratona. Então, tipo assim, se eu terminar essa leitura e ficar faltando ainda 10 horas, eu não sei, não vai ter importância porque eu consegui alcançar o meu objetivo, que foi ler o livro. Então é isso, agora eu vou fazer a minha leitura e depois eu venho aqui para dar mais atualizações.